Olá, meus amigos, olá, meus irmãos, a graça e a paz de Jesus seja com todos. Graças a Deus estamos tendo mais essa rica oportunidade que o Senhor nos concede de aprender, ter conhecimento das tuas escrituras. Amém? Pessoal, estaremos lendo hoje 1 Timóteo de número 5 e olha que a palavra de Deus nos ensina. Diz assim: não repreenda asperamente ao homem idoso, mas exorte-o como se ele fosse seu pai. Trate os jovens como a irmãos, as mulheres idosas como a mães, e as moças como a irmãs, com toda a pureza. Trate adequadamente as viúvas que são realmente necessitadas. Mas se uma viúva tem filhos ou netos, que estes aprendam primeiramente a colocar a sua religião em prática, cuidando de sua própria família e retribuindo o bem recebido de seus pais e avós. Por isso, agrada a Deus. A viúva realmente necessitada e desamparada põe sua esperança em Deus e persiste dia e noite em oração e em súplica, mas a que vive para os prazeres, ainda que esteja viva, ela está morta. Ordene estas coisas para que sejam irrepreensíveis. Se alguém não cuida de seus parentes, e especialmente de sua própria família, negou a fé e é pior do que um descrente. Nenhuma mulher deve ser inscrita na lista de viúvas, a não ser que tenha mais de 60 anos de idade e tenha sido fiel a seu marido, e seja bem conhecida por suas boas obras, tais como criar filhos, ser hospitaleira, lavar os pés dos santos, socorrer os atribulados e dedicar-se a todo tipo de boa obra. Não inclua nessa lista as viúvas mais jovens, pois quando os seus desejos sensuais superam a sua dedicação a Cristo, querem se casar. Assim elas trazem condenação sobre si por haverem rompido seu primeiro compromisso. Além disso, aprendem a ficar ociosas, andando de casa em casa, e não se tornam apenas ociosas, mas também fofoqueiras e indiscretas, falando coisas que não devem. Portanto, aconselho que as viúvas mais jovens se casem, tenham filhos, administrem suas casas e não deem ao inimigo nenhum motivo para maledicência. Algumas, na verdade, já se desviaram para seguir a Satanás. Se alguma mulher crente tem viúvas em sua família, deve ajudá-las. Não seja a igreja sobrecarregada com elas, a fim de que as viúvas realmente necessitadas sejam auxiliadas. Os presbíteros que lideram bem a igreja são dignos de dupla honra, especialmente aqueles cujo trabalho é a pregação e o ensino, pois a Escritura diz: não amordace o boi enquanto está debulhando o cereal, e o trabalhador merece o seu salário. Não aceite acusação contra um presbítero se não for apoiada por 2 ou 3 testemunhas. Os que pecaram deverão ser repreendidos em público para que os demais também temam. Eu o exorto solenemente diante de Deus, de Cristo Jesus e dos anjos eleitos, e que procure observar essas instruções sem parcialidade e não faça nada por favoritismo. Não se precipite em impor as mãos sobre ninguém e não participe dos pecados dos outros. Conserve-se puro. Não continue a beber somente água. Tome também um pouco de vinho, por causa do seu estômago e das suas frequentes enfermidades. Os pecados de alguns são evidentes, mesmo antes de serem submetidos a julgamento, enquanto que os pecados de outros se manifestam posteriormente. Da mesma forma, as boas obras são evidentes e as que não são não podem permanecer ocultas. Amém? Graças a Deus. Vamos tentar compreender o mais perfeito possível do que Paulo está escrevendo, meus amados. Aqui em Timóteo 5, Paulo ele começa a aconselhar quem? Timóteo. Timóteo, enquanto ele estava ali, há diversos relacionamentos na igreja local. Ele estava lidando ali com homens e mulheres mais velhos e mais novos, com viúvas, com presbíteros. Então ele está entendendo aqui, meus amados, a como aconselhar, a como repreender, como exortar as pessoas.
E ele está dizendo aqui, Paulo dizendo para Timóteo, não repreendas no sentido grego egiplesso, que significa que não atacar de uma forma repentina os idosos, sabe, de uma forma brusca. Homens mais novos não devem repreender severamente os mais velhos. Tem que ter zelo, tem que ter cuidado de como você vai abordar os mais velhos. Amém? É isso que Paulo está ensinando a Timóteo. Porque toda a pureza aqui é uma advertência típica feita a um homem moço como Timóteo. Paulo manda aqui ele respeitar a pureza do quê? Das jovens como a pureza de uma irmã. Então ele está dizendo tudo sobre uma honra. Honra é a recomendação para que mostre respeito a alguém. Seja o quê? Pela atitude, seja pelo meio de ajudar alguém. Amém? Então o termo aqui que ele diz também sobre as viúvas, aqui se refere àquelas que tenham família para sustentar. Enquanto a expressão verdadeiramente são viúvas, se refere às que não têm sustento. Aquelas que infelizmente estão à mercê, não têm ajuda de ninguém. Amém? Esse tipo de cuidado, se fosse exercido agora pelos nossos dias de hoje, pela igreja de hoje, especialmente para com os seus pais, a quem devem honrar, haveria pouca necessidade de contar com o auxílio de instituições do governo ou de particulares, as viúvas e idosos em geral, que não têm sustento próprio. Quer dizer, a igreja, meus amados, tudo que é arrecada de ofertas, de ofertas de dinheiro, seja de alimento, o que fosse que a igreja recebesse, era simplesmente para sustentar esses que são exilados. Exilados, eu digo assim, no sentido da vida, sabe? Que perdeu familiares, perdeu o marido, não tem mais sustento. Então era isso que a igreja fazia, recolhia essas pessoas realmente necessitadas e cuidavam delas. Cuidava como se fosse da família, pois é da família, a família de Cristo. Amém? Isso é essa honra, essa recomendação que Paulo está trazendo para Timóteo a respeito de alguém, de uma pessoa, de uma família necessitada. Então, aqui ele continua dizendo, no 4, os membros da família são instruídos a cuidar das viúvas. Piedade aqui, meus amados, é um respeito, é um cuidado, uma reverência, uma obrigação. Recompensar aqui, que ele está dizendo, é o quê? É honrar os nossos pais, cuidar deles fisicamente e financeiramente, quando eles envelhecem. Por quê? Porque, na verdade, meus amados, nós estamos simplesmente devolvendo o tempo e a energia que eles gastaram conosco quando nós éramos o quê? Crianças, jovens. Eles dedicaram para nos ensinar, dedicou tempo, dedicou dinheiro, dedicou esforço, trabalhando para trazer sustento, para trazer o quê? Um estudo, a condição de eu e você estarmos onde estamos hoje. Amém? Então, meus amados, é obrigação minha e tua, filhos, filhas, cuidar dos pais, cuidar dos avós, quando eles forem mais idosos e ficarem totalmente dependentes de nós. Então, se você está murmurando, reclamando de cuidar do seu pai, da sua mãe, do seu avô, da sua avó, você está desonrando a Deus, em primeiro lugar, desonrando a Deus. Você está sendo ingrato. Amém? Isso é o que a palavra de Deus está trazendo. E a palavra de Deus confronta a gente mesmo, irmão, porque nós somos isso mesmo, egoístas, muitas das vezes. Egoístas. Então, ele vai dizendo aqui no 5, sobre a viúva que realmente necessita, que está desamparada, e ela põe a sua esperança em Deus e persiste. Então ele diz assim, esperar em Deus significa ter totalmente a esperança e a confiança em Deus. Não é no homem, não é em outra coisa que você tem que apoiar a tua fé, a tua confiança é em Deus. Amém? Simplesmente em Deus. Então este versículo aqui identifica aqui as viúvas que levam uma vida ímpia, e não devem ser sustentadas pela igreja. Aqui no 6 ele está deixando claro, fala assim, olha, mas a que vive para os prazeres, ainda que esteja viva, ela está morta. Ele está fazendo um comparativo do espiritual ao carnal. Ao carnal quer dizer que essa viúva aqui, ela está alimentando simplesmente os seus desejos carnais, a sua vontade carnal, e não a espiritual. Então, ela alimentou e sobreviveu à carne, porém o espírito está morto. Isso que ele está dizendo, amém? Então ele está falando que essas viúvas que levam uma vida ímpia e não devem ser sustentadas pela igreja. A expressão vive, em deleites aqui, se refere a uma vida de conforto, uma vida de fazer simplesmente os seus desejos, sustentar só o seu conforto, centrada nos próprios desejos.
e morta, né, como a gente está falando, que significa separada da comunhão da igreja. Tiago 2,26, ele fala claramente a respeito disso, que fala, assim como o corpo sem espírito está morto, também a fé sem obras está morta. Não adianta você ter fé e não fazer nada. Eu tenho muita fé em Deus, mas o que você faz para Deus? Nada. Então está morto, não adianta nada a sua fé. Amém? Assim como o corpo sem o espírito está morto. Quer dizer, se Deus tirar o espírito de você, acabou, cai no chão e fica ali mesmo, acabou. Então, meus amados, é isso que Paulo está ensinando para nós, amém? As viúvas na igreja que ali optem por viver para si mesmas, elas estão o quê? Separando-se da comunhão com Deus e com os irmãos em Cristo Jesus. Então, meus amados, não podemos ser egoístas, nós temos que ser o quê? Doados, ajudar, sem olhar para quem, meus amados, porque Jesus também não olhou para ninguém, fazendo acepção, fazendo distinção, fazendo ali, né, clubinho, esse eu vou salvar, esse não, ele salvou a todos, do pior ao melhor. Então, meus amados, temos que sermos assim, semelhantes a Cristo, amém? Ajudar todos, independente de quem seja, e fazer isso com amor, não por obrigação. Amém? Então no 7 ele começa a dizer assim, ordene estas coisas para que sejam irrepreensíveis. Ele está falando, Timóteo, ordene estas coisas para a igreja para que todos eles sejam irrepreensíveis. Irrepreensíveis aqui, meus amados, é manter uma boa reputação. Não só para você, mas também para a sua igreja, a qual você pertence. A nossa vida, nosso estilo de viver, a nossa igreja, meus irmãos, tem que ser o quê? Tem que ser um zelo tão grande para que todos vejam que ali prega-se a verdade, para que ali tenham pessoas verdadeiramente crentes, servos do Deus vivo, irrepreensíveis. Amém? Graças a Deus. E ele continua, né? Se alguém não cuida dos seus parentes, especialmente dos de sua própria família, negou a fé e é pior do que um descrente. Olha o que ele está dizendo no 8. Ele fala assim, olha, o cristão, né? Cristão que eu falo que é conhecedor da palavra e segue a Jesus Cristo, deve ter o quê? Um cuidado. Um cuidado com os seus parentes que são próximos e um cuidado também com a sua família, né? Imediata, que são os mais chegados, família, né? Pai, mãe, irmãos. Não cuidar da família, meus amados, é como negar a fé. É como negar a fé, é como negar Jesus Cristo, você não cuidar dos teus. Mas onde está escrito isso? Só Paulo está dizendo? Não. Se você ler Êxodo 20:12, ele fala claramente, lá no início, lá no tempo de Moisés, ele já dizia isso. Olha, honra teu pai e tua mãe, a fim de que tenhas vida longa na terra e que o Senhor teu Deus te dá. Quer dizer, os teus dias quem dá para você é Deus. Não é você tomando remédio, tomando vitamina, comendo uma alimentação bonitinha. Não é isso que faz você ter vida longa, meus amados. Ajuda? Lógico que ajuda, a saúde, mas não é isso que te dá vida, não. Te dá vida é você honrar teu pai, honrar tua mãe. Como que tá o teu relacionamento com teu pai e com tua mãe? Faz pouco caso? Tá nem aí? Pode ter certeza, meus amigos, que os seus dias de vida tá diminuindo. Tu vai morrer mais cedo. É eu que estou dizendo? Não, a palavra de Deus está falando. Se você não honra teu pai, não honra tua mãe, quer dizer, vida longa tu não vai ter. A palavra é clara. Amém? Então ele está falando claramente. Tem muitas outras passagens que diz isso. Marcos, se você ler Marcos 7, do 9 ao 12 lá, você vai ver também, né? Que nós temos o quê? Que honrar o pai, honrar a mãe. E quem amaldiçoar, quem maltratar o seu pai e sua mãe, naquele tempo, meus amados, eles eram executados. Morria, matava. Amém? Então, se Deus permitia isso, e ele deu essas instruções para Moisés fazer isso, meus amados, nosso Deus não muda. Então, Deus, ele não gosta. Deus odeia quando um filho desonra o pai e a mãe. Amém? E ali eles faziam coisas terríveis. E nós vemos hoje, nos dias de hoje também, pai e mãe sendo maltratados pelos filhos, sendo largados, né? Não tá nem aí, faz pouco caso, não ajuda. Infelizmente, existe muito disso, meus amados. Filhos ingratos, que não tá nem aí, pensa que é obrigação, se sente fadigado de ajudar o pai, fadigado de ajudar a mãe, sabendo, meus amados, que você não estaria vivo se não fosse por eles. Amém? Então, se o cristão não cuida de sua própria família, como que ele pode amar sinceramente outros que não são da sua casa? Como que ele pode cuidar de outras pessoas? É incredulidade aqui. É hipocrisia. Fala assim, não, eu amo os outros como a mim mesmo, mas não cuida nem do pai e da mãe. Será que ama de verdade ou só a boca que está falando? Será que está sendo sincero o que está saindo da sua boca? Será que o coração está falando a verdade? Ou é só fábulas, mentiras? Meus amados, o homem a gente consegue enganar, mas a Deus, filho, a gente não engana, não. Deus, ele sonda o coração, ele sabe a verdade que sai do coração. Então, amar ao próximo, meus amados, é amar a nós mesmos.
Amar nosso pai e nossa mãe é como nós mesmos, é dar a vida. Amém? Como Jesus fez. Se você não faz isso, o que você está pronunciando é só balela. O que você está pronunciando são só fábulas, mentiras. Porque não está sendo sincero. Lembra quando Jesus chamava a atenção daqueles fariseus, chamava a atenção daqueles religiosos, que falavam que eram santos, que faziam muito, que faziam doações extraordinárias para a igreja, para ajudar os outros, que levantava as mãos, cantava, pulava, adorava a Deus como nós, impecáveis, irrepreensíveis. E Jesus chegava perto deles e falava assim: vocês são hipócritas, porque aí, pelo estereótipo que vocês estão mostrando para os outros, vocês são excelentes. Senta na primeira fileira, mostra uma vida irrepreensível, mas por dentro vocês são uns lixos. Jesus falou isso. Por dentro, vocês são podres. Então, meus amados, nós temos que tomar cuidado do jeito que a gente fala, que a gente faz. Se não tiver obras, meus amados, é morta a nossa fé. Então, não é só falar, tem que fazer. Temos que ser irrepreensíveis por dentro e por fora, porque quem está nos observando se chama Deus, que é onisciente, onipresente, onipotente. Ele está em todos os lugares, ele sabe todas as coisas e ele pode todas as coisas. E dele é o querer, o poder, a ele pertence todas as coisas, inclusive a minha e a tua vida. Amém? Então, meus amados, aqui é a questão de sermos irrepreensíveis, tá bom? E ele continua: pior do que infiel. Então, se nós que somos conhecedores da palavra não aplicarmos isso, nós estamos sendo pior do que esses daí da fora, sabe? Que não são cristãos, que não existe o quê? Nenhum amor dentro dele, que cuide bem da sua família do que alguns cristãos. Então ele está dizendo assim, ó, se você não conhece a palavra e não aplica, não faz, não realiza, você está sendo pior do que esses descrentes aí de fora, que não está nem aí para nada. Está sendo pior do que eles. Então, ele continua, no 5:9, vamos lá. Nenhuma mulher deve ser inscrita na lista de viúvas, a não ser que tenha mais de 60 anos de idade, e assim ele continua. O que significa aqui? Seja inscrita, meus irmãos, significa ser registrada em uma lista que eles tinham. É bem provável ali que seja um rol ali, que seja de viúvas às quais a igreja local deveria o quê? Assistir, compreender, ouvir. Então a viúva inscrita deveria ter pelo menos 60 anos de idade e ser mulher de um só marido. Alguns acham que esse registro poderia ser uma espécie ali de departamento de viúvas naquela igreja. E elas deveriam orar pela igreja, interceder pela igreja, fazer obras pela igreja, obras de caridade, com amor. E essas mulheres, para fazerem isso, tinham que ser o quê? Irrepreensíveis. Então não poderia ter uma vida de adultério, não poderia ter uma vida de pecados, elas tinham que ser o quê? Irrepreensíveis também. Então aqui é o que Paulo está trazendo para Timóteo, alguns conselhos. E ele continua no 10. E seja bem conhecida por suas obras, tais como criar filhos, ser hospitaleira, lavar os pés dos santos, socorrer os atribulados e dedicar-se a todo tipo de obra. É o que está dizendo que essas mulheres deveriam fazer. E filhos aqui se refere ao quê? Aos filhos das viúvas. Exercitou hospitalidade, indica o quê? Acolher os estranhos, os peregrinos, os de fora, os estrangeiros, acolher eles. Lavou os pés dos santos. Quem fez isso, meus amados? O maior símbolo de humildade, Jesus lavou os pés dos seus discípulos, mesmo sendo Deus, lavou os pés de homens mortais, para prepará-lo eles para o evangelho, para o ir de pregar o evangelho. Jesus fez isso. É uma demonstração que de um coração de servo, de amor, de humilde. Amém? Socorreu os aflitos. O que ele diz com socorreu aflitos? Sugere ter o quê? Ajudado aqueles que enfrentavam adversidades. Praticou toda boa obra. Indica, meus amados, um compromisso total com o serviço a Deus e ao próximo. Amém? E ele continua. No 11 e no 12 ele vai dizendo, não inclua nessa lista viúvas mais jovens. Assim, elas trazem condenação sobre si mesmo por haverem rompido seu compromisso. Ele continua, não admitas, ele fala assim, é a ordem para não incluir viúvas mais novas, ou seja, com menos de 60 anos, na lista de viúvas a serem sustentadas pela igreja local. O motivo para essa rejeição, meus amados, desse tipo de viúvas, é que as viúvas mais novas poderiam tornar-se levianas. O que significa o quê? Entregar-se a desejos sexuais, a se corromper, ou querer casar-se possivelmente de novo, Se ela tivesse separado, ali tendo um divórcio, e ela se casasse novamente, estaria em pecado. Então, possivelmente, é até com um incrédulo, Já se dizia que o segundo casamento nada tinha a ver com a primeira fé. Então, meus irmãos, Paulo vai instruindo a Timóteo para ser o quê? Irrepreensível. E ele continua do 13 ao 14.
Para Paulo aqui, meus irmãos, é melhor até que as viúvas mais novas voltem a se casar, como ele diz lá em 1 Coríntios 7, 39 e 40, né? Mas no sentido que? Da lei, quando a viúva realmente ali, né, o marido morreu, deixou já ela liberada e ela tem uma família novamente. Do contrário, pode tornar-se ociosas, sem trabalhos, paroleiras e curiosas, fofoqueiras. Meus amados, isso é um perigo, existe muito. As viúvas que se reúnem só para meter o pau nos outros, só para falar mal dos outros. Meus amados, isso daí é terrível. Deus abomina esse tipo de situação, esse tipo de conduta. Então, se for para fazer isso, é melhor você se casar, né? É melhor se casar. Então, a sua preocupação aqui era que as viúvas mais novas não tivessem coisas suficientes para fazer e assim importunassem os demais com conversas inúteis ou mesmo palavras nocivas, causando problemas e dissensão. Lembra que a gente viu lá em Tiago, meus amados, que ele diz claramente que a língua nossa tem um poder para destruir e para abençoar. Nós que escolhemos o que nós fazemos com a nossa língua, né? É o membro aqui mais poderoso do corpo. É um órgão, a língua é um órgão mais poderoso do corpo. Lembra que eu disse para vocês que teve um estudo, né, da medicina mesmo, a respeito do órgão, da língua, né, da fala, o sistema nervoso da fala. Esse ligamento da fala, ele ordena todo o corpo, né? Ele dá ordem para todos os outros nervos, todos os outros ligamentos. Então, meus amados, é bem complicado. Então, nós temos que ter muita sabedoria, tá bom? E ele continua dizendo, ó, olha, algumas dessas viúvas mais novas ignoram o modelo bíblico para um novo casamento e se desviam, indo até a Satanás. Então, ele está trazendo aqui, né, noções bastante coerentes para Timóteo para conduzir um povo, conduzir uma igreja, um rebanho. Então ele está falando, olha, tome cuidado, porque tem umas viúvas que estão ignorando totalmente a palavra de Deus. Hoje em dia não é diferente, meus amados. Tem muitas pessoas ignorando totalmente, né, a palavra de Deus, como viver, o que é família, o que é casamento, e eles estão se desviando e indo o quê? Indo para Satanás, né, apologia totalmente, né, dos atos ilícitos sexuais. Hoje a gente vê, meus amados, que não tem mais ordem e decência. Pudor acabou, né? É um se envolvendo com um, daqui a pouco tá com o outro, daqui a pouco muda, namora, desnamora, casa, separa. Tem pessoas que têm 4, 5, 6 casamentos, meus amados. A vida espiritual dessa pessoa está arrebentada, amém? Então ele continua dizendo, né, no 5,16 aqui ele continua, né, a respeito da mulher, falando, olha, a responsabilidade pelo sustento da viúva cabe em primeiro lugar à família. Quando as famílias cristãs cumprem as suas responsabilidades, a igreja pode o quê? Cuidar daqueles que não têm nenhum recurso familiar. Quer dizer, não é para sobrecarregar a igreja se essa viúva tem família que pode cuidar dela. Amém? Porque a igreja, tem que cuidar daqueles que realmente estão o quê? Totalmente desamparado, não tem ajuda nenhuma. Então a igreja tem que acolher e ajudar e sustentar essas pessoas. Essa é a responsabilidade da igreja, do corpo de Cristo, ajudar uns aos outros. Amém? Então é aqui que o Paulo está trazendo esse ensino. Né? Paulo continua, agora ele discute a questão do quê? Dos presbíteros. Né? Ele parou de falar agora das viúvas, das mulheres, e ele vai começar a dizer agora a respeito dos presbíteros. Né? Que ele fala, os presbíteros que lideram bem a igreja são dignos o quê? De dupla honra, especialmente aqueles cujo trabalho é a pregação e o ensino. E ele fala assim, claramente, ele está dizendo, olha, a principal função dos presbíteros aqui é governar bem a igreja. A palavra honra era usada em textos antigos, fora da Bíblia, como referência à remuneração financeira. Duplicada se refere a 2 tipos de honra. Primeiro, o respeito por governar bem. Você ter respeito pela pessoa. Isso é um tipo de honra, respeitar. Segundo, era ali um pagamento adequado por ele cuidar com a diligência da igreja. Por quê, meus amados? Porque ali ele vive integralmente para cuidar das pessoas. Para o quê? Alimentar essas pessoas espiritualmente, cuidar dessas ovelhas espiritualmente. Né? Ele está sendo ali um enviado por Deus no mundo espiritual como se fosse um médico, né? Sarando as feridas, ajudando, né, ao povo a caminhar pelo caminho correto. Então esse que vivia totalmente da obra, né, ele era sim, né, digno de um pagamento adequado por cuidar, né, com diligência da igreja. 1 Coríntios 9, Paulo fala muito sobre isso. Vocês podem ler, tá bom? 1 Coríntios 9.
Então, os que trabalham na palavra e na doutrina eram os presbíteros, que se dedicavam aqui a pregar e ensinar continuamente as escrituras, mesma coisa de pastor, tá bom? Então ele continua, né? Porque diz a escritura, com duas citações, uma delas lá em Deuteronômio 25:4, que ele fala o quê? Eu vou abrir aqui para vocês, olha o que ele diz, Deuteronômio 25:4, deixa eu abrir aqui, pronto, ó. Não amordassem o boi enquanto está debulhando o cereal. E outra das palavras de Cristo, que está lá em Lucas 10:7. Olha que Lucas diz, doutor Lucas 10:7. Deixa eu abrir aqui. Fiquem naquela casa e comam e bebam o que lhes derem, pois o trabalhador merece o seu salário. Não fique mudando de casa em casa. Então isso aqui são recomendações que Paulo está apresentando, evidências que favorecem o quê? O princípio de oferecer remuneração financeira aos presbíteros. Pelo quê? Pelo seu serviço. Amém? A passagem de Lucas é especialmente digna de nota, porque mostra que já para Paulo, na época, aquele evangelho era considerado tanto a escritura quanto o livro de Deuteronômio. Então, ele continua ensinando, né? 19, aqui ele diz assim, olha, não aceite acusações contra um presbítero se não for apoiado o quê? Por 2 ou 3 testemunhas. Porque tem que ter real confirmação. Tem que ser real o que está dizendo contra o presbítero, contra o pastor, né? A gente vê pulverizando coisas terríveis por causa de erro de um ou de outro, meus irmãos. O mundo faz o quê? Oprime. Diz, todos são sem vergonha, todos são ladrão. Não é isso que a gente ouve a respeito? Não é isso que a humanidade vem ensinando aos filhos a respeito disso? E não pode ser assim, né? Ele diz, os ministros tornam-se protegidos de ataques maliciosos com esta ordem, né? Que diz, não aceites acusações contra o presbítero, contra o pastor. Quer um ataque, quer uma acusação legal, a não ser se contar com 2 ou 3 testemunhas idôneas. A gente vê, meus amados, o respaldo bíblico para isso, né? Em Deuteronômio 19, a partir do 15, ele fala assim, olha, vou abrir para vocês. Uma só testemunha contra alguém não se levantará por qualquer iniquidade ou por qualquer pecado. Seja qual for o pecado que cometeu, pela boca de 2 testemunhas ou pela boca de 3 testemunhas, se estabelecerá o fato, quer dizer, consumado. É real, é verídico. Né? Tem 2, 3 testemunhas falando que é verdade, afirmando que aquilo que a pessoa fez é real. Amém? Mateus 18:16, a mesma coisa. Ele traz essa luz. Olha o que ele diz, mas se não te ouvir, leva ainda contigo 1 ou 2, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas todas as palavras sejam confirmadas. Amém? Para que não seja não caia naquele conto assim, tua palavra contra mim, né? Não, quer dizer, tem testemunhas para afirmar esses tipos de acusações. Então as acusações aqui contra os pastores devem basear-se em quê? Em fatos reais, não em suposições, opinião ou boato. Eu ouvi falar, meus amados. Tomem cuidado com isso, tá bom? Então ele continua dizendo, né? Aqui no 20, que a gente ao ler, ele fala assim, os que pecarem deverão ser repreendidos em público, para que os demais também temam e não venham fazer a mesma coisa. A frase aqui, aos que pecarem, se refere ao quê? Aos presbíteros que fracassem como líderes, seja na igreja local, seja uma vida social ou familiar. Repreende-os, recomenda que se traga o pecado à tona e seja exposto diante de todos, meus amados, incluindo outros presbíteros e membros da igreja, para que também os outros que estão lá embaixo tenham temor de não fazer isso. A repreensão pública de um ministro em pecado tem por objetivo o quê? Servir como séria advertência a todos os outros cristãos. Não é para envergonhar, meus amados, é simplesmente para trazer uma correção para que ninguém venha cometer o mesmo erro. A disciplina de Deus, ela é firme. Deus não passa a mão na cabeça de ninguém, meus amados. É firme. O que você faz, você recebe. Então a disciplina de Deus é firme, desde os líderes até os leigos. É para todos, é por igual. Não tem, acepção aqui não, meus amados. Né? Não tem parcialidade aqui não. Não tem. Então o pecado é uma questão grave na vida de um cristão, na vida de um filho de Deus, principalmente se ele for líder. 1 Pedro 4,17, ele fala algo muito importante. Olha o que ele fala. 1 Pedro 4,17. Porque já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus.
E se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho de Deus? Olha o que ele está dizendo. Quer dizer, primeiro, meus amados, o julgamento está começando dentro da casa. É para os conhecedores. É por eles que começa o julgamento. E se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que estão totalmente desobedientes à palavra de Deus? Meu Deus. Se para nós o negócio aqui é severo, imagine aqueles que estão de fora. Então, meus amados, tome cuidado. Você que está tendo a oportunidade de conhecer a palavra de Deus, seja fiel em tudo, né? Seja aqui, né? E fiel, irrepreensível, essa é a palavra. Quando os líderes ali, meus amados, pecam e ficam impunes, os membros da igreja podem erroneamente começar a querer justificar os seus próprios pecados. Pessoal, é tão grave, para você ter uma noção, que o altar, que é um lugar santo, né? Que Deus mesmo testifica isso. Quando uma pessoa, um líder, um pastor, um presbítero, seja quem for, o líder que está trazendo a palavra, que está trazendo o alimento espiritual, se ele tiver com uma vida de pecado deliberado, se ele estiver vivendo uma vida, né, ali de pecado deliberado, ele está transmitindo toda essa imundícia para a igreja. E ali, né, conscientemente ou inconscientemente, a igreja, o corpo, erroneamente começa a querer também justificar seus próprios pecados. Ah, quer dizer, Deus perdoa. Olha o pastor, a vida que ele vive. Deus vai perdoar eu também. Então, mas é muito perigoso. E Deus ele não deixa impune. Ele traz sim as suas correções e são severas, né? Severas. Eu já vi casos, meus amados, né, de coisas terríveis, né, que foram cometidas por líderes. E Deus acabou até tragando a vida. Então, temos que ter muito zelo com a palavra de Deus, porque não é brincadeira, mas não é brincadeira. Isso aqui está em jogo o quê? É a vida do Filho de Jesus, né? Jesus Cristo, Filho de Deus. É a vida dele que foi, né, sacrificada a nosso favor. Você acha que Deus vai deixar impune, meus amados? Pessoas brincarem com a palavra dele, pessoas barganharem com a palavra dele, pessoas que estão lá em cima do altar transmitindo a palavra para poder sustentar o povo de Deus, o rebanho de Deus, e vivendo uma vida torta, né, de podridão, de pecados, meus amados. É terrível. E Paulo está trazendo isso para Timóteo. Toma cuidado. A vida tem que ser assim, impecável. Impecável. Nós pecamos, mano. Claro que nós pecamos, mas coisas assim leigas, sabe? De falar uma palavra torpe sem querer na hora da ira, né? São coisas simples, né? Não existe pecadinho e pecadão, mas são coisas assim que a gente logo se corrige perante Deus. Agora, viver uma vida de pecado deliberado é saber que não pode estar fazendo, né, imoralidades sexuais, imoralidades, né, corrompendo os valores de Deus, meus amados. Isso é um perigo muito grave. E Deus, meus amados, ele não passa a mão na cabeça, ele traz correção, sim. Não é nem questão de castigar, é questão de correção, né? Quando um filho faz coisa errada sabendo que não pode, o pai bate, né? O pai deixa de castigo, o pai traz correção para o filho nunca mais fazer aquilo, né? Deus não é diferente, mas não é diferente. Amém? E no 21 ele diz assim, olha, eu o exorto solenemente diante de Deus. Está exortando, está chamando a atenção. A palavra de Deus é correção, meus amados. Não é passar a mão na cabeça e falar assim, não, filho, fica em paz, né? Que passou, vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo? Exortação, meus amados, é aqui, ó. Né? Infelizmente, meus amados, é correção. Traz o quê? Confronto. Você está errado, você tem que mudar. Se não mudar, você vai pagar preço caro. Diante de quê? Diante de Deus e de Cristo Jesus. Amém? Ele fala assim, eu exorto solenemente diante de Deus e de Cristo Jesus e dos seus anjos, a que procure observar essas instruções sem parcialidade e não faça nada por favoritismo. Não pode existir na igreja, meus irmãos, no corpo de Cristo, parcialidade e favoritismo. Jesus não fez isso. Quem é eu e você para fazer isso? Parcialidade é você favorecer uns e desfavorecer outros. Gostar mais de uns e menos de outros. Líderes não podem ter isso. Não faça nada por favoritismo, né? Eu sou muito legal com essa pessoa porque ela me faz bem, porque ela me dá alguma coisa, algo em troca. Meus amados, isso é terrível. Paulo está deixando claro, não faça isso, tá bom? Tem que tratar todos por igual, independente se um dá muita coisa para você, o outro não dá nada. Tem que ser o mesmo amor. Amém? É Cristo que nos ensina isso e Paulo está nos corrigindo a ser assim. Ele fala, conjure-te, a disciplina deve ser exercida na igreja, mas deve ser feita sem prevenção, sem preconceito pessoal ou parcialidade, tratamento preferencial, em todos os sentidos. Se o membro ali fez alguma coisa errada, né? O tratamento tem que ser a mesma coisa, mas não pode ter um tratamento preferencial. Não, esse aqui é muito amado, então vou ter que ter jeitinho para falar com ele. Não, mas tem que trazer a correção com amor, claro, mas tem que falar. Tem que falar.
não pode deixar impune. Tem que trazer a correção. Quando Deus manda, tem que trazer a correção, tá bom? Isso é o que Paulo está trazendo aqui para Timóteo, né? E no 22, ele continua falando, né? Não se precipite em impor as mãos sobre ninguém e não participe dos pecados dos outros. Conserve-se puro. Este versículo aqui, meus amados, adverte de não se reintegrar, né, precipitadamente um líder que caiu. Tem que fazer o quê? Corrigi-lo com amor e restaurá-lo à comunhão. Deve ocorrer tão logo, né, que seja possível. Não pode reintegrar, né, precipitadamente um líder que caiu. Não pode, né, colocar já direto para fazer as coisas. Não, um líder acabou de cair, um pastor, seja lá quem for, que acabou de cair na fé, cometeu algum pecado, alguma traição, né, já logo perdoar e já colocar para fazer as mesmas coisas. Não se precipite em reintegrá-lo. Né? Tem que corrigir com amor, tem que restaurá-lo, tem que ir trazendo a limpeza, porque, meus amados, a limpeza leva tempo, tá aqui limpando o caráter da pessoa, limpando as coisas, né? Para que ele venha a ser restabelecido. Essa comunhão tem que ocorrer logo, lógico, seja possível, mas a sua reintegração à liderança não deve ser feita sem que haja tempo de avaliação através da palavra de Deus. Tem que ter uma avaliação. Peraí, será que já está transformando? Deus já mudou o caráter dela? Será que ela já está tendo, né, a firmeza, né, aqui do alicerce da palavra de Deus, a integridade, a honra, a fidelidade? Será que ela já está pronta para poder ser apta a estar à frente de novo do trabalho? Amém? Isso que Paulo está trazendo ali para Timóteo. Timóteo tem que ter essas observações, esse olhar clínico, né? Esse olhar clínico, para você ter noção se a pessoa já está apta ou não. Tem que ter avaliação, meus amados. Avaliação bíblica sobre a pessoa. Amém? Então, outra interpretação aqui sugere que se avalie com cuidado qualquer pessoa que seja considerada para a liderança. Não é colocar para dentro da igreja e já colocar para fazer alguma coisa. Não pode, meus amigos, né? Não pode, porque a pessoa tem que estar o quê? Em santidade, tem que estar em comunhão, tem que estar com a mesma mente em Cristo, né? Tem que ter, né, aqui bastante jogo de cintura. Né? Não somente ex-líderes, né, que desejam ser reintegrados. 1 Timóteo, do 3, a gente lê sobre isso. Né? A gente vai ler isso daí. Cada vez mais Deus está trazendo à tona. Né, a gente leu, 1 Timóteo a gente já leu, né, 3. A gente pode observar todas essas instruções de Paulo. Né? Conservar-te a ti mesmo puro é a advertência para que Timóteo não seja responsável pelos pecados de outros. Amém? É o que ele está falando, conserva-te puro, né? Para que você não seja responsável pelo pecado dos outros. Quer dizer, você não seja a pessoa que está induzindo o outro a pecar. Porque, meus amados, quando Deus levanta uma pessoa começa a fazer um trabalho excelente na mão de Deus, essa pessoa começa o quê? Ser inspiração para outros. Como a gente está se inspirando em Paulo, mas ele tinha uma vida irrepreensível. Ele era santo? Não, ninguém é santo, meus irmãos. Enquanto Deus não enviar Jesus Cristo para buscar o povo e nos transformar em glória, não seremos santos. Ninguém é santo, né? Nós temos uma vida de santidade, é diferente, né? Santos para Deus porque Ele comprou a gente. Amém? Somos filhos de Deus. Então, ele está dizendo assim, Timóteo, conserva-te ti mesmo puro, para que você não venha induzir a ninguém, para que você não seja responsável por ninguém a cometer pecados. Amém? Então, ao reintegrar ou designar alguém não devidamente qualificado, vai trazer problemas graves. Né? Tem uma frase que fala, né, que tem um cesto lindo de fruta. Se você colocar uma fruta podre lá no meio, vai estragar, vai feder. Então, todos os líderes, todos os pastores, todos que estão à frente de uma obra, tomem cuidado. Né? Se santifique, e todos que você vai integrar, né, nessa equipe de ser responsável de levar a palavra para Deus, tem que estar em santidade, seja no louvor, seja na pregação, todos tem que estar em santidade, no mesmo espírito, no mesmo sincronia com Deus, para que tudo venha fluir bem. Amém? Isso são os desígnios que Paulo está trazendo através do Espírito Santo de Deus. No 23, olha só, não continue a beber somente água, mas também um pouco de vinho, por causa do seu estômago e das suas frequentes enfermidades. Ele está fazendo apologia aqui a beber, meus irmãos? Não. Paulo lembra Timóteo aqui da propensão, né, deste problema do estômago. Isso certamente pode ter fundamentado por estar ali, né, dedicadamente envolvido na disciplina necessária a um presbítero, e principalmente por causa de sua possível timidez. O apóstolo incentivava Timóteo a usar vinho como um remédio, meus amados, por causa do estômago, né?
frequentes enfermidades. Não é para você falar assim, não, pode beber, beba à vontade. Não, ali era algo específico para uma enfermidade do estômago. Sabemos que a água ali que eles bebiam não era totalmente tratada, como nós temos hoje águas, né, puras. Eles bebiam, às vezes, água suja. E isso trazia o quê? Enfermidades. Eles bebiam o vinho fermentado simplesmente para matar bactérias, para tratar, né, dessas enfermidades. Era isso a questão de beber o vinho. Então, nossos problemas de saúde, muitas vezes, afetam nossa capacidade de o quê? De atuação. E ter a sabedoria de cuidar-se e buscar a cura é sempre uma atitude muito prudente. Meus amados, Deus tem o poder de cura absoluto. Deus constituiu médicos, medicina, raciocínio para o homem se tornar especialista em curar também, né, através da medicina? Sim. Então, meus amados, é obrigação minha e tua também buscar ajuda, auxílio, né, à medicina. Né? Temos muita gente que respaldando através da palavra logos, Jesus cura, então eu não preciso ir no médico. Meus amados, isso é errado, é uma forma errada de raciocinar. Por quê? A palavra logos é a palavra existente de Deus, está escrita, é o mandamento. Porém, existe a palavra logos, que sustenta a palavra de Deus, e existe a palavra também rema, que é o que Deus indica para um caso específico, para uma pessoa específica, num momento específico. Quando Deus fala assim para um pastor, para um presbítero, um evangelista, seja quem for usado de Deus, vai e ore, interceda, que eu vou curar. Não é a palavra logos que Deus fala que ele cura, mas sim uma palavra rema, que é uma palavra específica, uma ordem que Deus fala, vai que eu vou curar. Aí você vai, põe a mão e a pessoa é curada instantaneamente. Então, meus amados, isso é, né, que nós temos que ter por raciocínios, temos que ter esse conhecimento, né, essa capacidade de discernir as coisas. Tem médico, procure ajuda, tá bom? É sábio você fazer isso, cuidar do seu corpo, cuidar da sua saúde física e mental. É uma atitude muito prudente fazer isso. Então ele finaliza aqui, né, a respeito, né, os pecados de alguns são evidentes, né, do julgamento, boas obras são evidentes, e ele continua dizendo, olha, não podem ocultar-se. As boas obras, meus amados, que passem despercebidas se tornarão evidentes. Deus mesmo, Cristo, vai fazer com que isso aconteça. As boas obras, elas vão ser percebidas sim. Às vezes você está em stand-by, está quietinho ali, Deus está tratando você, mas no momento certo Deus vai expandir para que seja o quê? Transmitida a palavra através de você para salvar vidas. Vai se tornar evidente tudo que você está fazendo para Deus, né? Se não nesta vida, certamente perante o tribunal de Cristo. 1 Coríntios 3, do 10 ao 15, Paulo fala isso. Meus amados, tudo que você faz tem uma recompensa. Tudo que você faz para Deus, Deus está observando, Deus está registrando. Se você vai ser, né, abençoado em todo o tempo, se Deus vai trazer recompensas, né, terrenas, amém. Se não for terrenas, vai ser diante do tribunal dele quando a gente for apresentar todas as nossas obras, né? Em nome de Jesus Cristo, tenha esse entendimento, meus amados. Não reclame do que você está vivendo, porque Deus tem o controle e domínio sobre tudo. Tudo, meus amados, entenda uma coisa, tudo ou é querer de Deus ou é permissão de Deus. Tudo está nas mãos do Senhor. Tudo que passa na sua vida ou é permissão ou é a vontade. Ou Ele está permitindo por causa de alguma coisa ou é a vontade por causa de uma coisa. Em tudo aprenda a obedecer, ser fiel e Deus vai te honrar e te exaltar. Amém? Que Deus te abençoe. Com esta palavra, medite nela, meus amados. É muito profundo. Aqui tem todas as sabedorias e saídas da vida. Amém? Para que você viva em santidade, para que você agrade a Deus em tudo. Caso contrário, meus amados, nós não estaremos agradando ao nosso Deus, que é o principal, é o fundamento de nossas vidas. Viver uma vida, né, irrepreensível para agradar a Deus. Sendo assim, agradando a Deus, nós teremos Deus do nosso lado para todas as coisas. Que Deus te abençoe. Fique na graça e na paz de Jesus.